aula muito importante, né? Dentro do contexto que a gente está vivendo. Ontem vocês tiveram uma aula realmente muito atual, né, para dentro do que está acontecendo na pandemia, sobre um dos fármacos que foram reposicionados para o tratamento do Covid, né, que aí, no caso, a cloroquina entra como um reposicionamento, que é isso, é um fármaco que não foi feito para aquilo, mas que, num determinado momento, onde não se tem nada para tratar, as pessoas, elas fazem reposicionamento farmacológico. Aqui a gente vai falar na aula de um fármaco que ele, na verdade, não é que ele esteja sendo prescrito, mas é uma situação onde as pessoas estão vivenciando um ganho de peso ou até mesmo a perda de peso, né? E para que vocês entendam o que é que pode estar acontecendo no organismo de vocês para esse ganho de peso ou perda de peso, a gente vai falar um pouquinho da fisiologia, da fome e da saciedade, antes que a gente entre na farmacologia dos anorexígenos, tá? Que são os fármacos utilizados para trazer saciedade ou para acelerar o processo da perda de peso através da queima, né, de energia, do gasto metabólico mesmo. Então, para iniciar, a gente gostaria de falar para vocês o que seria, né, a obesidade. Obesidade, como foi relatado aqui na literatura, é uma condição de acúmulo anormal ou excessivo de gordura. Tá? Então, a obesidade, ela não está relacionada com o peso da pessoa, mas com o acúmulo da gordura, certo? De forma que essa gordura ela é acumulada, obviamente, no tecido adiposo, numa extensão em que a saúde pode ser prejudicada. Então, aqui a gente tem aquele desenho clássico que fala, esqueça da balança, né? Porque 100 quilos, um homem de 100 quilos pode ser um homem muito musculoso, e um homem de 100 quilos pode ser um homem que tenha bastante tecido adiposo, né? O que vai definir se esses 100 quilos vão ser saudáveis ou não é exatamente a extensão do tecido adiposo, a forma como ele está acumulado no organismo, se ela é uma gordura visceral, né, por exemplo, e se essa gordura pode trazer um dano, um prejuízo para a saúde. Então, são feitos vários cálculos, certo? E medições também de circunferências corporais, entre elas a circunferência abdominal, a circunferência do pescoço, para tentar verificar se a pessoa está dentro dos padrões de acúmulo de gordura que possam ou não levar a um risco de outras comorbidades. Tá? De modo que a obesidade, ela traz um impacto para o corpo, certo? Vários impactos para o corpo. E um dos impactos que a obesidade traz para o corpo, e que é pouco falado, é exatamente o impacto na parte respiratória, certo? Existem... Cadê os nossos monitores, o Gleison e o Vinícius? Porque nós temos alunos conversando. Bom, a gente tem aluno conversando aí com o áudio ligado, então os monitores, por favor, desliguem os áudios todos, tá? Então, um dos impactos da obesidade é na doença pulmonar, porque o acúmulo de gordura na caixa torácica vai reduzir o processo de expansão do pulmão, fazendo com que uma pessoa obesa, ela tenha o que a gente chama de síndrome de hipoventilação. Fora que o excesso de peso nessa região aqui da caixa torácica pode levar também à apneia do sono, porque durante o sono a gente fica bastante relaxado e se tem um peso em cima, né, dessa parte respiratória, pode acontecer um fechamento aí, né, de músculos que facilitem a entrada de ar para os pulmões. Então, pode também levar à apneia. Bem como uma respiração cansada, né? Uma pessoa que ela é obesa, que a gente chama de obesidade, gente, é um IMC acima de 30, tá? Então, uma pessoa, quando ela é obesa, ela vai ter uma dificuldade respiratória. Quanto maior, né, quanto mais grave é essa obesidade, a respiração dela fica uma respiração... Tá, mas não desliguem meu áudio, gente. Só desliga o áudio dos meninos, tá? Vamos lá. Olha só, eu estava falando e eu percebi que meu áudio estava desligado. Não desliguei meu áudio, tá? Só do pessoal. Então, durante
o ganho de peso, quando a pessoa se torna obeso mórbido ou obeso estágio 1 ou 2, né, isso faz com que a pessoa ela acabe requerindo bastante da respiração de músculos e também de músculos acessórios da respiração, tá? Fazendo com que ela tenha uma respiração mais com músculos do pescoço, com músculos intercostais, por conta exatamente dessa dificuldade de expansão que o acúmulo de gordura traz. Uma outra doença que também é muito comum em pessoas obesas é a chamada NASH, né? Que é uma doença hepática relacionada com o acúmulo de gordura de cunho não alcoólico, tá? Então, o que a gente chama também de esteatose hepática, certo? Que é o acúmulo de gordura no fígado. E isso vai também estar relacionado com o acúmulo de gordura no corpo, que, consequentemente, vai estar relacionado com o acúmulo de gordura da dieta. A obesidade também pode estar relacionada com a colitíase, né? Que é a obstrução aqui dos túbulos que levam o suco gástrico, aliás, o suco pancreático e também da vesícula biliar. Pelo excesso de peso, a pessoa ela pode ter inflamação nas articulações, levando a osteoartrite e osteoartrose, por favorecer a dificuldade do retorno venoso, né? Já que uma pessoa obesa vai ter bastante gordura na região abdominal, e esse excesso de volume na região abdominal pode comprimir a aorta abdominal, dificultando o retorno venoso, e dessa forma a pessoa ela vai ter mais problemas relacionados com os vasos sanguíneos, como estase venosa, varizes, edema, úlcera, flebite, né? Erisipela, que está relacionado com problemas de pele por conta da obesidade também. Tá? E a pessoa com obesidade, como ela reduz o retorno venoso, ela tem também uma maior prevalência de gota, certo? Por quê? Porque o ácido úrico, ele fica circulante na corrente sanguínea e ele vai se depositar nas extremidades. E quando o retorno venoso está prejudicado, esse depósito, ele acontece de forma mais frequente. Então, os cristais acabam sendo formados, né? Eles vão se acumular nas articulações, gerando aí a gota. Fora que o excesso de gordura vai dar para o nosso organismo o aumento de várias substâncias pró-inflamatórias, dentre elas citocinas, algumas prostaglandinas, o que vai favorecer também o câncer, tá? Uma pessoa que é obesa, mesmo que ela não sinta dor, ela é uma pessoa que ela está inflamada, porque a gordura ela libera substâncias pró-inflamatórias e a inflamação ela é ácida, tá? Gerando aí uma predisposição a alguns tipos de cânceres, como mama, endométrio, cólon, esôfago, pâncreas, bexiga, rins e próstata. Tá? Hérnia de hiato e refluxo esofágico também pode acontecer em pessoas com obesidade, porque o estômago, obviamente, vai ficar também comprimido, como vários órgãos ficam comprimidos por conta do excesso de gordura. Esse excesso de gordura, que também repercute em gordura no sangue, vai favorecer doenças cardiovasculares, como hipertensão, comorbidades da síndrome metabólica, como diabetes e dislipidemias, certo? Além de AVC e também ansiedade e depressão, tá? Porque a pessoa obesa, ela vai ter sérios problemas aí de autoestima, e isso pode repercutir a longo prazo em problemas como ansiedade e depressão por não aceitação. Tá? Quanto aos números de obesidade, em 2025, né, estima-se que nós teremos cerca aí no mundo de 2,3 bilhões de pessoas com sobrepeso, tá, que é um IMC entre 25 e 29,9, e mais de 700 milhões de pessoas adultas obesas no mundo. Ou seja, isso aqui é uma pandemia e que também traz comorbidades, né, seríssimas e que é pouco falado ainda. Certo? Então, a obesidade é um problema sério, real, e que as pessoas elas não se conscientizam. Enquanto a gordura ela não traz um malefício real para a saúde, a pessoa diz, não, eu sou gordinha, mas eu sou saudável. Tá? Mas é uma pessoa extremamente inflamada. É a chamada inflamação de baixo grau. Quando você não tem sintomas clínicos da inflamação, mas o seu corpo está inundado de citocinas inflamatórias. Pessoas
O Ministério da Saúde, né, ele mostrou aqui dados que de 2006 a 2018, o sobrepeso subiu de 42%, né, 42,6% em 2006, em 2018 já estava em 55,7% das pessoas em situação de sobrepeso. E obesidade, 11,4% para 19,7%. E isso aqui é uma linha crescente. A gente vê que a obesidade ela vem subindo com o tempo, ao passo de que a desnutrição no Brasil vem caindo. Então, a gente vê que a gente conseguiu vencer os índices altíssimos de desnutrição que a gente tinha antigamente. Claro que ainda existe, mas não é como antes. E a gente foi reverter o quadro, né? Tornando aí uma população obesa. Mas, professora, por que a obesidade, então, é algo tão comum? Por que as pessoas, quando elas se encontram numa situação de fartura alimentar, elas acabam engordando muito? O organismo deveria se adaptar ao aumento de ingesta, em vez de depositar, eliminar, como a gente faz com algumas vitaminas que a gente não, quando o nosso corpo não precisa, ele elimina o excesso, com alguns alimentos que tem energia, como, por exemplo, carboidratos, gorduras e até mesmo proteína que podem virar energia, a gente acumula, né? Por que isso acontece? Provavelmente, lá atrás, quando o homem pré-histórico ainda estava, né, se adaptando, caçando, existiam vários tipos de perfis, né? Aqueles que eram chamados de genoma do poupador, é a pessoa que come e ela acumula parte do alimento como reserva energética, né, como gordura, porque ela sabia que ia passar muito tempo em jejum, já que antigamente, para caçar um mamute ou qualquer outro animal maior, era muito mais dispendioso, então era difícil ter comida sempre. Então, foi selecionado naturalmente o tipo de genoma poupador, né, que se fazia o acúmulo de gordura mediante a alimentação, para poder suportar muitos dias de jejum, né? Tanto é que o nosso corpo, se a gente ficar 4 dias inteiros sem comer nada de carboidrato, é que a gente vai esgotar a nossa reserva de glicogênio. Então, a gente consegue ficar bastante tempo sem comer nada de carboidrato e ainda assim ter bastante reserva de glicogênio, porque a gente tem esse genoma do poupador, tá? E aí, quando veio, né, o domínio da cultura, de vegetais, né, de coisas que tinham bastante carboidrato, e logo na sequência, mais na frente, né, a indústria, o ser humano ele experimentou a abundância alimentar, só que já tinha sido feita a seleção do genoma do poupador. Então, as pessoas passaram a comer em abundância e passaram também a ficar, né, com sobrepeso e com obesidade por conta disso. Então, a gente vê um dado, né, que do Nordeste, do Sudeste, né, mostrando que os índices de desnutrição eles caíram com o passar do tempo, enquanto o de obesidade ele foi aumentando, tá? E essa obesidade ela é, claro, maior na região Sudeste, porque a abundância lá industrial chegou primeiro do que na região Nordeste. De modo que essa obesidade, existem alguns parâmetros para classificar a obesidade. Um deles é o IMC, né, que é o índice de massa corporal. Esse IMC ele é medido pelo peso dividido pela altura ao quadrado. De modo que, se a pessoa tem um IMC entre 18,5 e 24,99, ela é tida como um peso saudável, tá? Acima de 25, entre 25 e 29,99, ela é chamada como sobrepeso, tá? É a pessoa que está com um peso aumentado. Ela ainda consegue emagrecer se ela entrar em processo de dieta, fizer atividade física. Às vezes nem é necessário fazer uso de medicamentos anorexígenos, desde que esse sobrepeso não esteja muito próximo, né, do que a gente chama aqui um sobrepeso já quase como obesidade, tá? Que essa obesidade é classificada em obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Sendo que o grau 3, que é o grau maior, que é a obesidade severa, também é chamada de obesidade mórbida. E aí a gente consegue ver que existe esse gráfico, que ele é o chamado curva em J de mortalidade da obesidade versus o IMC. E a gente vê as situações do IMC e o tratamento mais adequado para cada situação. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que a mudança do estilo de vida, ela é preconizada para todas as faixas, né, tá, de ganho de peso. Seja a pessoa que está com peso normal, mas ela quer emagrecer um pouco para se manter mais confortavelmente na faixa da normalidade do IMC,
ou a pessoa que está com sobrepeso e quer voltar para um peso normal, né? Então, nesse caso aqui, a dieta, a mudança do estilo de vida, ela é preconizada. No entanto, quando a pessoa ela já está com sobrepeso e está próximo do grau de obesidade, em torno de 27, por exemplo, 27,5, a pessoa, claro, ela vai ter que fazer uma dieta, vai ter que fazer uma atividade física, mas aqui ela já pode entrar com alguns tipos de anorexígenos, fármacos que podem ser utilizados para favorecer essa perda de peso. A obesidade, grau 1 e grau 2 também é muito indicado o anorexígeno, só que quando a pessoa já é obeso mórbido, o anorexismo ele não faz um efeito significante. Então a pessoa realmente ela precisa entrar com uma estratégia mais agressiva, que seria uma cirurgia. Que aí pode ter vários, né? Pode ser uma bariátrica, pode ser um anel do estômago, pode ser um balão intragráfico. Então o médico ele vai dizer qual é que seria o mais adequado para aquele paciente, baseado na comorbidade que ele já tenha por conta da obesidade. Tá? A gente vê que essa aqui é a curva em J de mortalidade chamada, olha só, quanto maior, né, o grau de obesidade, maior é a chance de mortalidade também. Por isso a importância de se manter sempre no peso normal ou mais próximo dele possível. Tá? De modo que não é só você ter gordura, ter um IMC alto. Essa gordura está acumulada em áreas diferentes do seu corpo, tá? Porque a distribuição da gordura, ela vai dizer se a pessoa tem uma predisposição a ter doenças X ou Y. Por exemplo, o excesso de gordura abdominal no tronco, ele traz o chamado obesidade do tipo androide, tá? Que ela é mais frequente no sexo masculino, é aquela obesidade que acontece na região da barriga. Tá? Essas pessoas que têm a obesidade do tipo androide, elas vão ter uma predisposição maior a ter doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, como diabetes, dislipidemias, tá? Tudo aquilo relacionado também com a hipertensão, enfim. E as pessoas que têm uma gordura mais acumulada na região do quadril, é a chamada obesidade do tipo ginoide, tá? Ela é na região inferior do corpo, pernas e quadril, e ela é mais frequente no sexo masculino, ou perdão, no sexo feminino, tá? E essa obesidade ginoide, ela vai predispor doenças vasculares. Já como está nessa região aqui de baixo, né? Então, vai predispor varizes, doenças vasculares periféricas de modo geral, e também doenças ortopédicas, né? Como as doenças articulares. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra ambas são mulheres, uma com a obesidade androide e a outra com a obesidade ginoide. É mais comum a mulher apresentar obesidade ginoide quando ela não está ainda na menopausa, tá? Quando ela ainda não está na menopausa, e essa mulher ela é jovem. Então é mais comum a mulher jovem ela apresentar obesidade do tipo ginoide. E quando ela entra na menopausa, ou está próximo da menopausa, aí fica mais propensa a apresentar a obesidade androide, tá? Quando ela vai ter aí um aumento de gordura na região abdominal, certo? Dessa forma, ela vai estar também mais vulnerável a desenvolver doenças cardiovasculares e as doenças metabólicas também. Por isso que é tão importante essa outra medida da obesidade, que é a chamada medida da circunferência abdominal, que é exatamente para verificar se a pessoa ela está com obesidade androide e, a partir daí, saber se ela tem um risco de desenvolver doenças cardiovasculares ou metabólicas. Tá? De modo que, como é que a gente mede aqui essa circunferência da cintura? A circunferência da cintura ela é dada pela razão da cintura pelo quadril. De modo que mulheres elas devem ter o valor menor do que 0,8, né, que seria 80 centímetros, e homens devem ter valor menor do que 0,95. Dessa forma, né, a gente tem aí uma circunferência saudável da cintura da mulher e também do homem. Tá? Nesse experimento, foi verificado que, bom, já que o ser humano ele vai acumular gordura se ele comer demais, porque a gente tem o genótipo de poupador, né? Como é, então, que acontece com relação ao peso? Então, foi observado em estudos em animais que havia um
processo de homeostase, né, do peso, onde geralmente o animal ele tende a ter o peso retornado para aquele basal quando ele passa por uma dieta, seja essa dieta hipocalórica ou hipercalórica. Então, como é que seria? Aqui é um rato que tinha aproximadamente 400 gramas de peso. Esse rato foi colocado em jejum, né, com privação de alimento por vários dias, por um mês. E foi observado que ele teve uma perda ponderal de peso muito grande. Só que depois desses 30 dias, esse rato voltou a ter livre acesso ao alimento. Então, ele ganhou peso novamente e voltou praticamente ao mesmo peso que ele estava anteriormente. Claro que ele teve um aumento maior, um pouco maior, por conta dessa questão de quando a pessoa recupera o peso de forma rebote, né? Como ela tem uma compulsão alimentar muito grande no começo, é comum que ela volte para o que ela estava antes, mas um pouco mais, tá? E aí esse rato, depois de um mês, né, colocado numa dieta livre, ele foi colocado numa dieta onde ele era forçado a se alimentar. Ou seja, além dele estar comendo, esse animal ainda tinha, por via oral, injetado, né, por gavagem, alimento, e aí por um mês foi observado que esse rato ele teve um ganho de peso muito grande. Só que quando tirava essa dieta de alimentação forçada, ele voltava ao basal que estava antes. E aí foi verificado que existia essa homeostase do peso, independente da dieta que a pessoa pudesse fazer, tá? É o que acontece com alguns atores quando eles vão ter que pegar um papel de um personagem mais gordo, então eles comem mais, né, ficam no peso do personagem, mas se eles voltarem à dieta que eles tinham antes, eles vão retornar o peso que estava antes também, porque o nosso corpo ele tem uma certa memória, tá, do peso. E essa memória que é dada também é um fator genético, da pessoa ter, né, predisposição àquele peso ou não. E algumas das hipóteses que foram aventadas para que essa homeostase do peso fosse estabelecida seria a hipótese glicostática, que é uma hipótese que diz que quando nós temos picos glicêmicos elevados, isso favorece o acúmulo de gordura no tecido adiposo, tá? E a hipótese hipostática, que é quando a gente tem um acúmulo de gordura, isso vai mediar lá no sistema nervoso central, lá no hipotálamo, neurônios que são responsáveis pela fome ou pela saciedade. Tá? Muito embora essas são hipóteses que foram, né, aventadas lá atrás. E hoje em dia a gente sabe que a fisiologia da fome e da saciedade ela é muito mais complexa do que só a hipótese da glicose e da gordura. Ela envolve tudo isso aqui e mais um pouco. Tá? Então, como é que poderia estar acontecendo aí? A obesidade ela pode acontecer por fatores endógenos, tá? Seria a parte genética, a idade. Quanto mais novo, mais acelerado é o metabolismo, então mais difícil é a pessoa acumular gordura. Geralmente é assim, tá? O sexo, a mulher ela tem uma tendência maior de engordar do que o homem, porque o homem tem mais testosterona, e a testosterona ela é um hormônio que ajuda na queima energética, tá? Na fabricação de mais músculo, então com isso requer mais gasto energético. Se você tem mais musculatura, você gasta mais energia. E gastando mais energia, você acumula menos gordura. Por isso que malhar, gerar músculo, é uma coisa que também ajuda muito no emagrecimento, a atividade física aí. E com relação à etnia, eu diria que teria essa questão que foi feito algum estudo, ainda está inconclusivo, mas que existe predisposição de acordo com o tom de pele. Por exemplo, pessoas mais brancas, elas têm uma tendência maior de acumular gordura do que pessoas que são negras, tá? E aí o que acontece, essa vertente, ela inverte quando a pessoa ela tem comorbidade. Então, uma pessoa de pele escura que ela tem diabetes, por exemplo, ela tem uma chance maior do que a pessoa branca de acumular gordura. Não se sabe ainda por que isso acontece, mas muito provavelmente seja por disposição mesmo de enzimas e de fatores metabólicos que estejam associados aí com o ganho de peso. Com relação à parte ambiental, o sobrepeso ele está relacionado com a dieta que a pessoa leva no local que ela vive, no país que ela vive, né? Os orientais têm uma dieta diferente dos ocidentais, e isso faz com que também as pessoas elas tenham, né, divergência no ganho de peso, na estatura e tudo mais. Por isso que se estuda tanto sobre alimentação, né? A alimentação da longevidade é do Mediterrâneo, é
orientar e de onde é, né? Por quê? Porque, na verdade, o ser humano ele quer sempre atingir aí a imortalidade. Então, os estudos hoje são muito voltados para não que a pessoa fique imortal, mas para que ela aumente a expectativa de vida. E uma das formas de aumentar a expectativa de vida é, sem dúvida, pela alimentação. Tá? Por isso que um dos ramos da medicina que tem crescido muito ultimamente, por conta desse aumento de obesidade, é a nutrologia, certo? A nutrologia, ela pega aquela máxima que diz que o alimento seja o seu remédio. Então, o controle da saciedade, da fome, ele acontece na região aqui do diencéfalo, chamado hipotálamo, tá? E esse hipotálamo, ele tem aqui os centros chamados centro da saciedade e o centro da fome, tá? Esses centros são áreas onde existe um agrupamento de neurônios que recebem informações e que mandam para o nosso corpo um feedback para que a pessoa sinta mais fome ou não. Tá? De modo que nesse centro aqui da saciedade ou da fome, existem receptores químicos e térmicos que podem ou favorecer a ingestão de alimentos, ativando o centro da fome, ou o término da ingestão, ativando o centro da saciedade. E como é que foi mapeado no cérebro esse centro da fome e centro da saciedade? Também foi feito um estudo com animais, onde foi feita uma ablação em regiões diferentes do hipotálamo. Foi feita uma ablação numa região que estava sendo estudada como provavelmente a região chamada da fome, né? E aí, quando era removida essa região, o animal não sentia mais fome. Essa região da fome, ela fica nessa região aqui do hipotálamo lateral, tá? Então, quando removia essa região, o animal não tinha feedback da fome, ele emagrecia, não comia. Quando tirava a região que era da saciedade, que é essa região aqui chamada de ventral medial do hipotálamo, quando o animal não tinha mais o feedback da saciedade, ele comia sem parar. Tá? É por isso que até se estuda hoje em dia se as pessoas que são obesas mórbidas, elas têm algum tipo de disfunção dessa região do centro da saciedade, porque algumas pessoas realmente comem e não conseguem se sentir saciadas, porque não chega para elas o feedback da saciedade. Muito provavelmente existe aí uma disfunção aqui dessa área, que ela é responsável pelo centro da saciedade. Tá? E quem seriam as substâncias, professora, que estariam chegando no hipotálamo e ativando o centro da fome ou ativando o centro da saciedade? A gente tem substâncias que são chamadas de orexígenas, que são aquelas que vão ativar o centro da fome, tá? E as substâncias que são anorexígenas, que vão ativar o centro da saciedade, tá? Temos aquelas substâncias que são anorexígenas de curto prazo, que elas são liberadas conforme a pessoa ela vai estar saciada e não precisa mais de ingerir mais alimentos, só que isso acontece em curto prazo, que seriam, por exemplo, aquelas relacionadas com o sistema nervoso parasimpático e também com o sistema nervoso entérico, tá? E aí, quem seria? A distensão abdominal, aliás, estomacal, é uma forma onde acontece uma estimulação via nervo vago, tá? Então, nós temos na parede aqui do estômago inervações vagais e que quando acontece uma distensão estomacal, porque já entrou alimento demais, esse nervo vago leva para a região, né, do sistema nervoso central informações que diz, olha, o estômago está cheio, então a pessoa para de comer, né? Ela já se sente satisfeita, porque automaticamente ela ativa o sítio da saciedade, e o centro da saciedade, ela para de comer. Existem substâncias que são liberadas, como, por exemplo, algumas enzimas. Temos aqui enzimas que são liberadas no intestino delgado, como o CCK, que é a colecistocinina. Temos aqui o PY, né, que é o peptídeo Y, e o GLP, que é o glicolipídio do tipo 1, que todos são liberados ali no intestino delgado e que eles são responsáveis também por estimular a liberação de suco pancreático, né, da vesícula biliar, para favorecer o processo de digestão. A insulina também é um fator que atua em curto prazo aí como substância anorexígena, porque o excesso de insulina vai indicar que a pessoa ela está com um pico de glicose, tá? Então, se ela está com excesso de glicose, ela não precisa se alimentar. Por isso que a pessoa diabética, depois que ela está diabética há muito tempo, onde o corpo já
tá aí com anos de diabetes, chega um momento em que ela não sente mais fome. Praticamente a pessoa ela come por obrigação de comer, porque ela não pode entrar em hipoglicemia. Mas ela fica com o sítio da fome prejudicado, porque tem tanta insulina ali que acaba funcionando como uma substância anorexígena e a fome natural não vem. Tá? Em longo prazo, nós temos aí como substância anorexígena a leptina, tá? Que ela é uma substância que é liberada, um hormônio liberado aqui pelo tecido adiposo, e quanto mais tecido adiposo a pessoa tem, mais leptina ela libera. Então, a leptina, ela vai lá no hipotálamo, ativa o centro da saciedade, e a pessoa, ela perde o apetite. Certo? Fisiologicamente, gente, é assim que acontece. Mas eu vou já explicar para vocês por que que, então, a pessoa que está com sobrepeso, está com obeso, por que ela sente tanta vontade de comer. Então, o que a leptina faz? A leptina, ela favorece o gasto energético, porque ela entende que tem muita gordura, então posso gastar essa gordura. Ela reduz o apetite e reduz a secreção de GH, tá? Enquanto nós temos um hormônio que é o principal substância orexígena, que é o que vai estimular a fome, tá? Então, nós temos a liberação da grelina por todo o sistema gastrointestinal, tá? A grelina é um hormônio que eu não sei vocês, mas eu quando eu falo grelina, quando eu escuto grelina, eu já sinto fome, porque já lembro uma coisa grelhada. Então assim, é algo que realmente está relacionado com essa parte da fome e ela favorece o acúmulo, né, de energia através do aumento do apetite e secreção de GH. E essa grelina, ela vai ser liberada sempre que a gente estiver com o trato gastrointestinal vazio, ou seja, em períodos longos de jejum, certo? Então, vamos lá, professora, por que aqui então a pessoa gorda, que já está com sobrepeso, que já está, na verdade, obesa, ela não consegue parar de comer? Não se sabe ao certo, mas muito provavelmente seja porque ela tem um excesso tão grande de leptina na corrente sanguínea que isso gera uma dessensibilização. Semelhante ao que acontece quando a pessoa tem um excesso de insulina e ela vai ter uma dessensibilização da insulina, fazendo com que ela se torne diabética. A insulina perde a sua função. Então, a mesma coisa acontece, a leptina ela também perde a sua função de gerar, né, aí a saciedade. Porque tem tanta leptina na corrente sanguínea que nós temos um chamado de down regulation de receptores. Então, ou seja, aqueles receptores lá do hipotálamo que estariam responsáveis por receber a leptina e fazer com que a pessoa se sinta saciada, eles são internalizados para dentro da célula, né, para dentro do neurônio, e aí a leptina pode chegar lá, mas não vai ter a sua atuação. Então, o excesso de qualquer coisa no nosso corpo gera o que a gente chama de down regulation de receptor. Por isso é tão perigoso a pessoa ter, né, isso daí de forma constante. Então, o que deveria ser feito aqui para reverter esse processo é exatamente reduzir a gordura para poder reduzir também a leptina na corrente sanguínea. Tá? Então, é por isso que a pessoa, quando está gordinha, ela sente muita vontade de comer, porque já houve aí uma dessensibilização do sítio da saciedade para a leptina. Existe também um outro circuito que está sendo estudado com outros grupos de neurônios que estão relacionados aí àqueles que estão localizados no sítio da fome e no sítio da saciedade, que são neurônios chamados de AGRP e os neurônios tipo PONC, que são neurônios que estão também localizados na região do hipotálamo. E foi verificado que esses neurônios eles estão relacionados ou com a fome ou com a saciedade, de acordo com o que a pessoa se alimenta. Então, foi visto que quando a pessoa come alimentos ricos em gorduras, tá? E aí eu estou falando de gorduras, não a gordura boa, mas a gordura ruim, tá? Que é aquela gordura insaturada, gordura trans. Quando ela come muita gordura, os neurônios do tipo AGRP, eles aumentam a produção de mitofusinas do tipo 1 e 2. E as mitofusinas são enzimas que fazem um agrupamento das mitocôndrias. Então, elas fazem a junção de mitocôndrias e aí o neurônio ele vai ter um aumento das mitocôndrias, gerando um aumento da transmissão nervosa. Como isso aqui está localizado no sítio da fome, esse aumento de ATP logo em neurônio que transmite a sensação de fome faz com que a pessoa sinta mais fome. Por isso que alimento com gordura gera fome.
e uma fome por gordura. Tá? Então, quando você quebra o jejum com alimento com muita gordura, gordura trans, provavelmente na sua próxima refeição você vai querer comer de novo gordura. Por quê? Porque há um feedback aí de fome aumentado e você associa automaticamente aquela fome com a necessidade de comer gordura. Os neurônios do tipo PONC, eles estão localizados na região da sociedade, tá? Só que eles não têm essas mitofusinas, não há essa hiperestimulação como acontece no centro da fome. Então, mesmo quando a pessoa come alimentos ricos em gordura, ela faz reduzir a saciedade, fazendo com que a pessoa queira comer mais e mais e mais, tá? Comer um churrasco com batata frita, com pão de alho, com tudo que tem muita gordura, com muita manteiga, que faz com que ela sinta mais vontade de comer aquilo novamente, tá? Por isso que, geralmente, a gente sente muito mais vontade de comer um bolo com calda de chocolate ou uma coisa bem gorda do que comer um prato de salada, né? Exatamente por conta dessa estimulação que acontece aqui no sistema nervoso central, tá? Mas assim como ocorre, né, o aumento das mitocôndrias por conta do aumento da mitofusina se você comer gordura, se você deixa de comer gordura, consequentemente, isso volta ao que era, e aí a fome ela fica controlada, tá, gente? Então, tudo depende da dieta que é levada. Mas, claro, isso demora um tempo. Assim como demora um tempo para as mitocôndrias dos neurônios do tipo AGRP fundirem e gerarem macromitocôndrias com muito ATP e muito estímulo da fome, para isso reverter também demora tempo. Por isso que, geralmente, para a pessoa aderir uma mudança de estilo de vida, requer aí pelo menos 20, 30 dias. Tá? E agora vamos falar como é que é feito o tratamento da obesidade. Então, a obesidade ela pode ser feita o tratamento de forma farmacológica, tá? Quando a pessoa está com sobrepeso, já tendenciando para a obesidade tipo 1, ou quando ela é obesa tipo 1 ou tipo 2. No entanto, se ela for um obeso mórbido, que é a obesidade tipo 3, que é a obesidade grave, ela só pode ser tratada, claro, de forma mais drástica com um processo cirúrgico. E a atividade física vale para todos os níveis de homeostase do peso. E quando se tem alimentação e atividade física relacionada, isso acontece de forma muito mais eficaz. Então, sempre a alimentação ela vai ser um fator determinante para a pessoa ganhar ou perder peso. Tá? E quem é que deve tomar medicamento para emagrecer? Quem é que deve tomar anorexígeno? Pessoas que são obesas, né? Ou seja, tem um IMC acima de 30, ou pessoas que têm sobrepeso, mas que têm, junto com sobrepeso, uma doença com uma comorbidade, como, por exemplo, hipertensão, uma doença cardiovascular, uma diabetes. Então, nesse caso, ela também pode ser indicado para ela um anorexígeno, tá? E pacientes que também têm transtorno de compulsão alimentar, aqueles que comem compulsivamente. Aí tem aqueles medicamentos que eles atuam no sistema nervoso central, reduzindo ansiedade, né, reduzindo depressão, e isso também, consequentemente, vai estar contornando esse transtorno de compulsão, tá? Que com certeza está relacionado com alguma desordem de hormônios cerebrais, da neuroquímica cerebral. Mas, assim como os anorexígenos são indicados, eles também são contraindicados. Quando é que a pessoa não pode tomar anorexígeno? Quando ela está com IMC normal, ou seja, abaixo de 25. Ah, mas eu estou com 24,5. Eu não posso tomar o anorexígeno para ficar com, sei lá, com 21, mais confortável ali na faixa de 18,5. Não, não é indicado. Se a pessoa está com IMC normal, ou muito próximo do que seria sobrepeso, o mais indicado para ela mesmo é atividade física e dieta. Ou seja, também não é indicado só para fechar a boca um pouco, chegar no peso que a pessoa deseja para o carnaval ou para um casamento, não é indicado. Né? Hipertensos descontrolados e pessoas com doenças cardíacas também não tratadas, elas não podem tomar anorexígeno, porque a grande maioria dos anorexígenos, eles envolvem o aumento de catecolaminas, ou seja, aumento de anfetaminas, aumento de noradrenalina, e com isso a pessoa vai ter um up do sistema cardiovascular. Então, se ela já é hipertensa, vai ficar pior ainda. Pacientes diabéticos também devem verificar, porque existem medicamentos
para perda de peso, né, os anorexígenos que interferem, inclusive, na questão da insulina. Então, diabetes tem que tomar com muito cuidado, né, muito critério. Não é qualquer não é qualquer anorexígeno, tem que ser o específico que eu vou já citar para vocês. Por conta própria, ninguém pode tomar, até porque alguns deles geram depressão e ansiedade, e isso tem até relacionado o aumento de suicídio em pessoas, e outras doenças endócrinas hormonais associadas, como Cushing, hipotireoidismo e hipogonadismo também, porque isso pode gerar uma confusão metabólica e a pessoa pode entrar em uma crise hipertensiva ou um colapso cardíaco sem perceber. De modo que a gente tem aqui, né, esses aqui são as 3 categorias utilizadas na medicina para a perda de peso. Existem aqueles que são chamados de termogênicos, tá? Que eles têm na sua composição efedrina, cafeína e também a aminofilina, que aumenta aí o gasto energético e com isso a pessoa consegue ter uma perda de peso maior. Eles são muito utilizados como suplementos, inclusive para a pessoa fazer como um pré-treino, usar um termogênico para malhar. Mas se a pessoa tem problema cardiovascular, não é indicado, porque efedrina e cafeína aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca. Isso pode gerar aí um aumento da PA de forma importante. Temos aqui também os anorexígenos, que são os protagonistas da aula de hoje, né? Como, por exemplo, os catecolaminérgicos, que são os medicamentos que aumentam noradrenalina, adrenalina. Tá? Aí nós temos aqui a anfepramona, o femproporex e o mazindol. Temos aqueles que aumentam a serotonina, tá? Que ele é um importante neurotransmissor do sistema nervoso entérico, que aí a gente tem, que também tem uma atuação no sistema nervoso central, tá? A gente tem aqui a fenfluramina, a dexfenfluramina, a fluoxetina e a sertralina. Como os serotoninérgicos, eles também fazem uma atividade muito grande no sistema nervoso central, são fármacos que também são indicados para a pessoa que tem ansiedade ou depressão ansiosa, tá? E aí a gente tem um grupo de anorexígeno que ele junta os dois, que ele tem o efeito catecolaminérgico e serotoninérgico, que é a sibutramina. Só que ele faz um efeito muito forte. Então, geralmente, a pessoa, quando ela toma uma sibutramina, ela tem que associar com um antidepressivo ou ansiolítico, para poder reduzir os efeitos colaterais que essa medicação faz, tá? E, por fim, a gente tem aqui o antagonista canabinoide, que é um medicamento que vai bloquear os receptores canabinoides, que é o CB1 e CB2, lá no sistema nervoso central, tá? Que é o rimonabam, tá? Esse medicamento, ele vai bloquear esse receptor. Para vocês terem uma noção do que seria esse receptor canabinoide, ele recebe esse nome porque ele também tem associação com a cannabis sativa, né, que é um dos princípios, que é a planta que tem como princípio ativo da maconha, que vai chegar no sistema nervoso central e fazer sua atividade, tá? Claro que a forma que a pessoa administra a cannabis, ela pode ser muito benéfica para tratar convulsões, para tratar cefaleias que não são responsivas a analgésicos. Porém, a forma de administração tem que ser feita via oral. Se a pessoa faz a administração via inalatória ou pulmonar, isso vai gerar um efeito totalmente adverso, gerando aí repercussões neurológicas com alucinação, que não é interessante, tá? E o outro grupo de medicamentos que reduz o peso são aqueles que afetam a absorção. Temos aqui o exemplo, o Orlistat. Então, vamos falar dos anorexígenos catecolaminérgicos, né? Como a gente falou ali, a anfepramona, o femproporex e o mazindol. Aqui a gente também colocou do lado alguns nomes comerciais que eles são chamados, né? Como a anfepramona, pode ser chamado na caixinha, lá vem como o hipofagin, o Inibex e o Obesil. O femproporex também pode ser chamado comercialmente de Desobese, Inobese e o Lipomax. Tá? E como é que esse medicamento ele acontece, a farmacocinética dele? Então, a biotransformação dele é totalmente hepática, certo? E depois que ele é biotransformado, é gerado um metabólito ativo chamado de anfetamina, especialmente quando ele é o femproporex. E esses derivados de anfetamina, eles aumentam a meia-vida da substância, né?
Então, ela dura de 2 a 6 horas após a sua ingestão. Sendo que o Mazindol, como ele tem via dopaminérgica envolvida, a meia-vida dele é maior, é de até 10 horas. E ela tem uma grande lipossolubilidade, podendo aí afetar, né, o tecido adiposo, aumentando a lipase da gordura do tecido adiposo. Então, como é que age aqui o mecanismo de ação da anfepramona e do femproporex, né? Eles vão atuar naqueles locais onde fazem a recaptação da noradrenalina na fenda sináptica ou da inativação da noradrenalina. Desse modo, nós temos aqui como mecanismo de ação o medicamento que eu citei para vocês, o que é que eles fazem? Eles aumentam a liberação das vesículas de noradrenalina na fenda sináptica, ao passo de que eles bloqueiam os receptores do tipo NET, que são aqueles que vão recaptar o excesso de noradrenalina para fazer a inativação pela enzima da monaminoxidase. Então, eles inativam a monaminoxidase e bloqueiam aqui o recaptador, fazendo com que haja um aumento de noradrenalina na fenda sináptica e com isso a gente tenha um aumento de catecolaminas. Por isso que ele é chamado de catecolaminérgico, tá? Com o efeito do aumento das catecolaminas, a gente vai ter um bloqueio do sistema parasimpático e com isso vai vir a não vontade, né, a saciedade ou não vontade de comer. Lembrando que o excesso de noradrenalina também pode atuar em receptores do tipo beta 3, que estão presentes no tecido adiposo e que, quando estimulados por um agonista, eles fazem a lipase da gordura, tá? Então, quebra da gordura. O Mazindol, ele tem um mecanismo de ação um pouco mais interessante, porque além de bloquear a monaminoxidase, eles também reduzem a recaptação da noradrenalina, fazendo com que aumente a noradrenalina na fenda sináptica, mas eles fazem um outro mecanismo, que é aumentando também, lá no sistema nervoso central, a dopamina. E a dopamina, ela faz com que a pessoa tenha um aumento da saciedade, e o aumento da noradrenalina faz com que a pessoa tenha uma redução da fome, né? Porque ela vai antagonizar o sistema nervoso parasimpático, e se o sistema nervoso parasimpático está relacionado com digestão, for antagonizado, a gente não vai sentir vontade de comer, certo? Então, os efeitos colaterais dos catecolaminérgicos são aqueles mesmos efeitos dos antimuscarínicos, né? Aqueles medicamentos que bloqueiam o parasimpático, que seria boca seca, constipação, taquicardia, hipotensão, insônia, tremor, ansiedade e irritabilidade. Tudo pelo excesso de noradrenalina na corrente sanguínea. Interação medicamentosa. Pessoas que tomam inibidores da monaminoxidase, né, como o moclobedamida, né, a tranilcipromina e a seligina, que são medicamentos que são utilizados para tratar Parkinson, tratar depressão, tá? São inibidores da monaminoxidase, não podem ser administrados em pessoas que queiram perder peso, ou seja, os catecolaminérgicos não podem ser utilizados para essas pessoas. Por quê? Porque esses medicamentos, eles já vão estar inibindo a monaminoxidase. Se você joga um outro medicamento que também inibe esse mesmo processo, a pessoa ela vai ter um aumento exagerado de noradrenalina, fazendo com que ela entre em crises hipertensivas, mesmo que ela não seja hipertensa, tá? E a mesma coisa acontece com os descongestionantes, os antitussígenos e os antialérgicos, porque todos esses têm na sua composição catecolaminas. Então, se eles têm catecolaminas, eles vão aumentar a catecolamina também e fazer a pessoa entrar em crise hipertensiva. Se a pessoa estiver tomando um catecolaminérgico para emagrecer, ela não pode fazer uso de álcool e drogas ilícitas, porque isso pode trazer transtorno psicótico e depressão, tá? A pessoa realmente pode alucinar, ela vai ter transtorno psicótico. E se ela estiver tomando vitamina C, o que vai acontecer é que ela vai ter um aumento da excreção das catecolaminas, fazendo com que ela reduza o efeito do medicamento. Então, em vez dela emagrecer como ela gostaria, ela vai emagrecer mais devagar. E, no caso, se a pessoa estiver tomando algum medicamento que seja metabolizado pelo citocromo P450, como, por exemplo, paracetamol,
ela vai ter uma redução da biodisponibilidade dos catecolaminérgicos. Por quê? Porque ele também utiliza essa enzima para o seu metabolismo. E se não tiver, não vai ter quantidades plasmáticas suficientes para ter o efeito desejado que se espera. No caso, as contraindicações, né? A contraindicação dos catecolaminérgicos, como ele faz um bloqueio do parasimpático, são para pessoas que já têm doenças relacionadas com um bloqueio de parasimpático, como por exemplo, o glaucoma. E a gente sabe que o sistema parasimpático, ele é um sistema muito importante para fazer a drenagem do humor aquoso, né? E a redução da produção de humor aquoso. Então, se a pessoa toma um catecolaminérgico, ela vai bloquear mais ainda isso e piorar o glaucoma. Então, pessoas que têm hipertireoidismo também não podem fazer uso de catecolaminérgico, porque no hipertireoidismo a pessoa tem uma exacerbação do sistema simpático. Então, se ela tomar um catecolaminérgico, vai piorar a situação. Pessoas hipertensas não podem, que tendo arteriosclerose não pode. História de abuso de álcool, que a gente citou anteriormente, causa psicose, depressão. Pessoas que estejam muito ansiosas ou muito agitadas também não, porque se aumentar a adrenalina e noradrenalina, ela vai ficar pior. Grávidas e lactentes também não podem, porque isso vai parar no bebê ou no leite, e isso, né, interfere na criança. E crianças e jovens menores do que 18 anos não podem tomar, porque eles têm um sistema renal ainda em amadurecimento, e a eliminação dele é primordialmente renal, então não pode. Bem como idosos acima de 65 anos, porque no caso aqui eles vão ter o sistema renal já com algumas falhas de funcionamento. Então, nesse caso também não é interessante. Vamos falar agora da sibutramina, que é um dos anorexígenos mais conhecidos, porque ele tem um efeito aí de mecanismo de ação duplo, tanto catecolaminérgico quanto serotoninérgico. Como seria? No caso da sibutramina, ela é absorvida via oral, né, pelo trato gastrointestinal. A biotransformação dela também é hepática e ela gera 2 metabólitos que fazem os efeitos dela no nosso corpo. Esses metabólitos, eles se ligam a proteínas plasmáticas, então eles não podem ser administrados a sibutramina com outros medicamentos que também faz a ligação em proteínas plasmáticas, né? Como, por exemplo, a fenitoína, que é utilizado para tratar depressão, como, por exemplo, a talbutamina, que é um medicamento utilizado na diabetes. Então, se a pessoa toma esses medicamentos, ela não pode tomar a sibutramina, porque ela vai aumentar essa ligação às proteínas plasmáticas e reduzir o efeito do medicamento. Tanto de um quanto do outro, tá? É uma interação medicamentosa em que faz a anulação do efeito das duas. O tempo de meia-vida dela é curto, é só de 1 hora aproximadamente, mas os metabólicos que ela gera duram bastante tempo, de 14 até 16 horas. E a excreção da sibutramina é principalmente renal, tá? Principalmente renal. A sibutramina, como ela vai estar atuando aí nos neurotransmissores cerebrais, serotonina e dopamina, para aumentar a saciedade, ela pode também estar interferindo na parte do sistema nervoso central que vai interferir na liberação de outros hormônios cerebrais que podem levar aí a depressão e a ansiedade. Por isso que é importante que, ao tomar a sibutramina, a pessoa faça o uso também, junto com o medicamento que reduza aí a ansiedade, tá? Porque a sibutramina, ela aumenta a noradrenalina por reduzir a recaptação da noradrenalina na fenda sináptica, e ela também aumenta a serotonina e dopamina. Se ela aumentar a adrenalina, vai reduzir a fome, e se ela aumenta a serotonina e dopamina, ela vai aumentar a saciedade. E aí a pessoa não sente fome, se sente saciada por mais tempo, consequentemente emagrece. Tá? As custas desse processo são os efeitos antimuscarínicos, que é boca seca, constipação, taquicardia, hipertensão, vômito, sudorese, insônia, a pessoa fica muito agitada, tremor, ansiedade, irritabilidade, contrações musculares e disfunção hepática. Então, isso aqui é muito custoso. A qualidade de vida cai bastante. Por isso, a importância de se tomar junto com um ansiolítico. Tá? A interação medicamentosa da sibutramina é a mesma dos catecolaminérgicos, já que ela tem também essa via,
que seriam os inibidores da monoaminoxidase, agentes serotoninérgicos, porque ela aumenta a serotonina também, e agentes de enxaqueca, que também aumentam a adrenalina, tá? Porque se vocês olharem nos medicamentos para enxaqueca, vocês vão ver que eles têm fenilefrina na composição. E fenilefrina é um análogo de catecolamina, tá? Se a pessoa toma esses medicamentos junto com a sibutramina, ela pode dar uma síndrome serotoninérgica, que vai fazer com que a pessoa entre numa chamada síndrome maligna. Como é que é o nome, gente? Síndrome maligna de hipertermia, porque ela vai atuar no centro térmico, né, do sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa ela fique com febre muito alta e difícil de baixar. Então, isso é perigoso, tá? Não pode. A sibutramina não deve ser utilizada com descongestionante nasal, ocitocígeno e antialérgico, que foi citado, que eles têm na composição adrenalina, fenilefrina, que vão aumentar a pressão arterial e frequência cardíaca também, e fármacos que inibem, como o P450, porque eles vão aumentar os metabólitos, né, da sibutramina, aliás, vão aumentar a sibutramina na corrente sanguínea, fazendo com que ela tenha um risco maior de toxicidade, porque nosso corpo ele só elimina bem a sibutramina metabolizada. Se ela não for metabolizada, ela tem um efeito nefrotóxico, tá? E aí, com isso, vai prejudicar os rins. Então, pessoas que não podem tomar esse medicamento são pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase, ou seja, pacientes que têm Parkinson, Alzheimer, depressão e que trata com esses medicamentos, glaucoma, hipotireoidismo não tratado, convulsão, né, por conta da serotonina, que ela atua no sistema nervoso central e se desregular pode gerar convulsão, hipertensão arterial, doenças coronarianas, de modo geral, como insuficiência cardíaca congestiva, arritmia, infarto, grávidas e lactentes também não, pessoas que têm hipertensão pulmonar também não, tá? Porque vai piorar a hipertensão pulmonar. E a hipertensão pulmonar é um dos tipos de hipertensão piores de se tratar, porque existem poucos medicamentos que atuam seletivamente em receptores, né, do músculo liso no pulmão, fazendo com que as pessoas tenham uma expectativa de vida muito reduzida depois que elas são diagnosticadas com hipertensão pulmonar. É raro, é bastante letal e pouco se sabe sobre isso. Crianças e jovens menores que 18 anos não podem tomar, nem idosos também, por conta daquela questão dos rins, tá, gente? Crianças e jovens, muito jovens, têm o sistema renal ainda em amadurecimento. Então, não é interessante dar algo que precise tanto dos rins para a sua liberação. Bem como pessoas mais, né, já idosas, que vão ter um sistema renal já senil. Então, também não é interessante. Vamos falar agora do antagonista canabinoide, né, que é o rimonabant, que comercialmente é chamado de Acomplia. Esse é um medicamento que vai antagonizar os receptores de cannabis no cérebro, fazendo com que a pessoa se sinta saciada. Como é que isso acontece? Lá no hipotálamo, a gente tem receptores do tipo CB1 e CB2, tá? E também em outras áreas do sistema nervoso central, que vão receber o agonista canabinoide e fazer vários efeitos no organismo. Dentre eles, aumentar a fome. Então, se a pessoa tem uma ativação de receptor canabinoide do tipo 1 ou do tipo 2, e ela aumenta a fome, né, na hora que você bloqueia o receptor, ou seja, você antagoniza o receptor canabinoide, a fome ela é reduzida. Tá? E por que é tão perigoso a pessoa ter constitutivamente o receptor canabinoide ativado? Ou seja, se ela utilizar medicamentos ou plantas ou qualquer coisa que tenha cannabis, por que é perigoso? Porque ela vai ter, além do aumento da fome, ela vai ter lá no núcleo accumbens um aumento da motivação para comer, e com isso vai ter um aumento da ingestão de alimentos e um aumento de gordura. Então vai se tornar uma pessoa obesa. No tecido adiposo, no fígado, no trato gastrointestinal e no músculo, esses agonistas canabinoides aumentam a resistência à insulina, reduzem o colesterol bom, que é o HDL, aumenta o triglicerídeo, reduz a captação de glicose, gerando aí uma resistência à insulina, e diminui também a adiponectina, que é um hormônio muito importante para regular a fome e também o metabolismo de glicose e de ácido graxo.
Com isso, a pessoa ela entra em síndrome metabólica e também em obesidade. Tá? Por isso que, ao bloquear o receptor do tipo CB1, a pessoa vai reduzir a ingestão alimentar, com isso vai reduzir todos os efeitos maléficos, né, do agonista canabinoide, que seria, né, a redução da gordura com redução da circunferência abdominal, quando ela bloqueia, né, o canabinoide. Ela vai ter uma redução da resistência à insulina, vai ter uma redução de triglicerídeo, um aumento do colesterol bom, que é o HDL, um aumento da tolerância à glicose e um aumento de adiponectina. Então, esse é um bom medicamento para tratamento da obesidade, até a página 1. Por quê? Porque esse medicamento, como ele atua no sistema nervoso central, um dos sintomas, um dos efeitos colaterais mais comuns é ansiedade e depressão. E esse medicamento foi um medicamento que foi muito relacionado com aumento de crise de pânico, perda de memória, desordem emocional, que fez muitas pessoas que tomavam ele se suicidarem. Por isso que ele deixou de ser prescrito, certo? Para o tratamento da obesidade e passou a ser estudado melhor em outras vertentes de pesquisa, tá? Para estudar aí, tratamentos de epilepsia, comoção, enfim. Tá? Além de problemas do sistema nervoso central, ele vai também causar tendinite, espasmos musculares e também aumento de transpiração. Ou seja, a pessoa fica muito próxima a pacientes que estão com abstinência de maconha, né? Ela sente tudo isso aqui. A interação medicamentosa dos antagonistas dos canabinoides são medicamentos que inibam o CY, que é o citocromo P3A4, como, por exemplo, o antifúngico cetoconazol, né? Porque eles vão aumentar a quantidade de ribonaban na corrente sanguínea, fazendo com que ele tenha efeitos tóxicos muito maiores. Só que se você toma medicamentos que são indutores dessa enzima, como, por exemplo, a rifampicina e a fenitoína, vai ter uma redução do ribonaban e a pessoa ela não vai ter o efeito desejado da medicação, então ela não vai emagrecer. Tá? Tomar cuidado. É contraindicado em pessoas que têm problemas renais, históricos psiquiátricos, né, como depressão profunda, históricos de problemas cardiovasculares, como infarto do miocárdio, AVC, em menos de 6 meses, e em mulheres grávidas e lactentes. E, por fim, aqui os medicamentos que afetam a absorção, tá, de nutrientes, como aqui o exemplo é o Orlistat, que pode ser encontrado aí na farmácia como o Xenical. Esse medicamento, o que é que ele faz? Ele reduz a absorção de gorduras, tá? Ele é biotransformado no trato gastrointestinal e ele produz 2 metabólitos que vão ser eliminados, na sua grande maioria, nas fezes. Tá? Parte vai para a corrente sanguínea, mas é pequena, e a grande maioria deles é realmente eliminado nas fezes. Como é que seria o efeito aí, o mecanismo de ação do Orlistat? O Orlistat, ele vai atuar bloqueando a ação da lipase. A lipase, ela é uma enzima que lá no intestino delgado, ela faz a quebra da gordura, tá? Em ácidos graxos que vão ser absorvidos e essa gordura vai para a corrente sanguínea. Então, quando a gente bloqueia a lipase, essa gordura ela não é metabolizada e ela vai sair inteira nas fezes. Por isso que um dos efeitos colaterais é a esteatorreia, ou seja, fezes gordurosas, tá? Assim como incontinência fecal, porque a pessoa vai ter muita gordura nas fezes, então ela vai ter uma necessidade maior de ir ao banheiro, e cólicas abdominais também são reações adversas bastante relatadas. Quando que a pessoa ela tem que tomar cuidado? Quais medicamentos podem ter interação medicamentosa? Por exemplo, se ela toma estatina, como por exemplo a pravastatina, que é um medicamento utilizado para reduzir colesterol. Se a pessoa toma a pravastatina junto com o Orlistat, por exemplo, ela vai aumentar a concentração plasmática do Orlistat e reduzir o seu efeito de absorção de gordura, né, de bloqueio de absorção de gordura. E vitaminas lipossolúveis também vão ter a sua redução, já que as vitaminas lipossolúveis precisam da lipase, né, para serem absorvidas, e se a gente está bloqueando a lipase, essas enzimas não serão, essas vitaminas não serão absorvidas. Tá? Quando não prescrever
os, os medicamentos que reduzem a absorção para grávidas e lactentes, porque elas não podem ter, né, redução nutricional durante o período de gestação, mesmo que elas estejam com sobrepeso, tá? Síndrome de má absorção, porque isso vai reduzir. Se você dá um medicamento que reduz a absorção e a pessoa tem síndrome de má absorção, você vai piorar mais ainda o quadro da pessoa. E também para indivíduos menores do que 12 anos, já que as gorduras, elas são alimentares, né? Elas são muito importantes para a formação hormonal. Então, se a criança tem uma redução de vitaminas e tudo mais, ela pode também prejudicar o crescimento da criança, tá? E aqui a gente tem um quadro que mostra um exemplo de cada um dos medicamentos, né? Temos aqui um antagonista antagonista canabinoide, temos o orlistat, que ele vai reduzir a absorção de gorduras, e a sibutramina, que é um catecolaminérgico e serotoninérgico. E a gente vê aqui a perda de peso no estudo que foi feito dentro de uma observação de 1 ano, né? Então, a gente vê que aquele que faz a perda de peso melhor é o rimonabant. Só que ele tem efeitos colaterais muito deletérios, por isso que ele não é indicado, tá? A sibutramina, por ser a que mais promove a perda de peso, né, fora o rimonabant, ela é a que acaba sendo mais prescrita, porém a pessoa tem que ser, né, avaliada, porque se ela for hipertensa e tudo mais, ela não pode tomar essa medicação. E o orlistat faz uma perda de peso muito moderada, tá vendo, pessoal? É pouco, porque ele não vai atuar na sociedade. Ele apenas vai fazer com que a pessoa tenha uma menor absorção de gorduras, tá? Então, ela vai absorver menos gorduras, mas ela segue absorvendo carboidratos e outras macromoléculas, né, que podem estar aí relacionadas com o ganho de peso, certo? Então, é isso. A referência que a gente pegou foi o Hang e o Katzun,